Vamos lá, Leandro. Vamos começar então. Vamos lá, pessoal. Olha, eu acho que é um setor que no Brasil, mesmo com o governo tentando atrapalhar, mas foi um dos últimos que o governo tentou atrapalhar, é um setor que eu acho que ainda tem lucros, né? Queria saber do Betinho se você realmente valida esse setor, bancos e setor financeiro. A gente vai dar uma olhada nos gráficos, mas, na minha opinião, é um setor que realmente ainda tem lucros. Explica se os últimos anos e os últimos trimestres de Itaú, de Bradesco, realmente está com lucro, se a inadimplência é algo para incomodar e poder virar uma tendência de queda pelo aumento da inadimplência, que a gente sabe que a crise chegou e ainda tem um efeito rebote, um efeito dominó aí dos desempregados. Então, eu vou dar a sugestão de a gente começar por bancos e setor financeiro, mas antes de olhar os gráficos, queria saber do Betinho sobre os fundamentos, passando pela parte macro e a parte micro, e discorrendo aí sobre grandes bancos e também alguns menores. Por exemplo, o Banrisul, muita gente pede para a gente Banrisul. Então, Betinho, com você, vamos fazer um filtro fundamentalista? O que Vamos lá. O investidor pode esperar desse setor? Olha, eu acho que antes da gente passar no geral, o que a gente pode falar do setor, eu vou falar um pouco do índice mesmo, porque eu acho que o índice reflete expectativa, né, pela melhora da nossa economia. A gente vê que o mês de março foi um mês bastante atípico, maior alta mensal desde outubro de 2002. E aí a gente vê que foi um volume muito grande, um mês bastante atípico, né, Leandro? Eu tenho falado isso aqui para vocês. Enquanto eu vou falando, o Leandro vai desenhando algumas figuras para vocês, ele também vai comentar. E aí que a gente vê que foi o mês de março, a alta que teve. E aí os meses de abril passou, maio passou, junho agora nós já estamos na primeira semana, e aí o índice, vou ver se fica alternando entre altas e baixas. E aquilo que eu tenho falado praticamente todos os dias para o pessoal, minha expectativa é que, pelo menos para os próximos 50 dias, a gente deva permanecer nessa volatilidade, aí vai, não vai, vai, não vai. Até porque, em grande parte, o sentimento que eu tenho é que o investidor estrangeiro realmente ele vai entrar no mercado nacional depois apenas da eleição, na verdade, que deve ocorrer no Senado no início de agosto, que deve tirar ou não a presidente Dilma, ou afastar de vez a presidente Dilma do país, né? Então, eu acho que só depois disso que o investidor estrangeiro realmente vai voltar. Se a gente for levar em consideração, ontem nós tivemos decisão do Copom com manutenção da taxa de juros, e aí que a gente vai entrar no setor bancário também. Na semana que vem nós teremos decisão do Fed, que certamente vai manter os juros numa banda aí entre 0,25% e 0,5% ao ano, e depois nos outros dias a gente vai ter alguns indicadores, que aí blá blá blá, movimento político por aqui também blá blá blá. Aí nós teremos alguns indicadores da China, que também certamente vão trazer volatilidade para o mercado, mas um evento grande mesmo, a gente só deve ter no finalzinho de julho, com uma outra decisão de política monetária do Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, e aí pode trazer e chacoalhar o mercado, sim, caso os juros sejam elevados nos Estados Unidos. E também, depois disso, nós teremos, logo no início de agosto, como eu já falei, a eleição no Senado, que deverá tirar de uma vez por todas a presidente Dilma, ou com até a possibilidade de volta dela, se bem que a possibilidade de volta é pequena, mas ainda há essa incerteza. E sempre que há incerteza no mercado, isso aí acaba trazendo um pouco de volatilidade, nunca é bom. Então, acho que o fluxo do investidor ele só vai voltar depois desse início de agosto, já sacramentado essa questão, se a Dilma fica ou não como presidente do país. Leandro, estou vendo que você está fazendo bastante desenho aqui no índice. E aí depois, desculpa a gente voltando esse gancho aqui atrás, falar um pouco de índice, e aí daqui a pouco a gente já passa para o setor financeiro. Vamos lá. Visão aí do mercado em geral, né? Dow já falava, o viés de confirmação. Sempre analisa o índice para você entender o mercado e pegar carona com o lado mais forte, né? Não dá para você comprar uma ação com o índice derretendo ou pensar em vender para ganhar com a queda com o índice disparando. Pessoal, nem sempre o índice está bem claro quanto ao seu sinal, tá? Mas a queda de dezembro e janeiro foi muito técnica, extremamente simples a leitura. Triângulo que rompeu para baixo, tá? Triângulo que rompeu para baixo. Ficou melhor o som? Falando então um pouquinho distante. Então, não só em Bovespa, mas se a gente pegar o Itaú também, a gente vai encontrar esse triângulo que rompeu para baixo. Desabou, não tenta pegar a faca no ar e espera cair.
Retângulo rompendo contra a tendência é um pouco menos frequente, mas é comum, tá? Quando eu gritei ao vivo, no ponto a ponto, pessoal, o mercado está virando, eu justifiquei esse retângulo mostrando um caso em 2012 de SUSB 5, tá? SUSB 5 fez um retângulo, rompeu para cima e o papel disparou. Não teve só no Ibovespa o retângulo para pegar a alta para impeachment. Teve Banco do Brasil, teve Bradesco. Então também o setor financeiro acompanhou muito bem e também Petro e Vale também tiveram congestões rompendo para cima. Então esse círculo vermelho, a queda de dezembro e janeiro e a alta para impeachment, graficamente, pessoal, triângulo e retângulo, tá? Figuras simples e eficientes. No final aqui, após o impeachment, tem uma figura que eu ensino que parece uma bandeira, mas não é. Sobe rápido, sobe na mesma direção. A bandeira tem um canal corretivo. Canal na mesma direção é uma deriva, geralmente com 3 movimentos na paralela. 1, 2 e o terceiro. Quando perdeu aqui a deriva, abriu correção até o suporte. Esse suporte não pode ser perdido. Por quê? Na análise gráfica, o gap, a gente sabe que a volta é muito forte no preenchimento do gap, mas também movimentações muito rápidas, é o que a gente fala que subiu no vazio. Eu considero um semi-gap. Então, se perder essa região que teve em rosco, abaixo aqui dos 48 mil, tem um leve suporte 46.600 para devolver toda essa alta. Então, acompanhar para não perder para baixo essa congestão, rompendo para cima o mercado desenvolve, tá? Quem me conhece, conhece meu trabalho, sabe que eu gosto muito de day trade, apesar de ter conquistado boas carteiras vencedoras no swing trade, principalmente na outra corretora que eu atuava, vindo para Rico, eu e o Betinho, a gente tem conquistado aí ótimas performances nas carteiras. Eu peguei esse indicador, que é essa linha vermelha central com as linhas extremas, eu criei para day trade. O candle no 1 minuto funciona demais, uma calibragem 200 com 12, tá? Funciona demais. Trazendo para o diário, será que funciona, pessoal? Olha aqui, Betinho. 2013, Bovespa bateu exatamente na linha e subiu. 2014 bateu exatamente na banda superior e caiu. Agora, na queda da virada do ano, pré-impeachment, bateu exatamente um pavio na linha e subiu. Então, a resposta é sim. Também funciona no diário com a mesma calibragem, pessoal. Banda central de 200, uma média móvel simples de 200, com Keltner de 12, tá? Alguém já usa, pessoal? Olha, Ricardo, se você falou, tá falado. Não sei se o Betinho lembra como está a carteira semanal, está dizendo que está subindo 2%. Batendo 2%, ou Ibovespa ou em alta, eu não sei, tá? Eu não acompanhei o Betinho que faz auditoria das carteiras, mas você falou, tá falado. Olha lá, o Ronaldo falou que agora eu estou chique. Agora eu estou rico, né? Já tem um aninho. O Betinho vai falar um comentário aqui com vocês. Até aproveitando, já tem uma pergunta, né? O Wilco perguntando se a gente pode mostrar o gráfico do fluxo de investidores externos. Na verdade, eu não tenho um gráfico aqui, tá, Wilco? Mas o que eu posso te falar é o seguinte, a gente vê que o índice, nesse momento, ele vem subindo quase 18% no ano, se eu não me engano, enquanto o fluxo de investidores na Bovespa, ele vem com um número positivo de 12 bi praticamente, né, Leandro? É um número bastante expressivo e por isso que a gente costuma falar e mostro todos os dias no meu e-mail que eu passo de manhã com as principais notícias do dia, com os principais pontos que eu acho que vão ser os grandes destaques no dia, e todos os dias a gente coloca essa tendência de investidores, até acompanhando o fluxo de investidores estrangeiros dentro dos contratos de índice futuro, né? Isso é sempre importante, pessoal, por quê? Porque os investidores estrangeiros, eles mantêm uma média nos últimos anos, pelo menos, entre 50% e 55% do fluxo da nossa bolsa como um todo, né? Então é por isso que é sempre importante a gente acompanhar para onde está indo o fluxo de investidores estrangeiros. E é por isso que eu falo que daqui 2 meses, quando nós tivermos a eleição no Senado, que irá votar a saída ou não da presidente Dilma afastada, aí que a gente vai conseguir enxergar realmente se o fluxo de investidor externo ele vai retornar ao país ou não.
Excelente, pessoal. Ficou clara essa análise? Vocês viram que deu para acompanhar a queda de dezembro pelo triângulo, deu sim para acompanhar a alta pelo retângulo, e o Keltner, que eu uso no day trade, também acompanha muito bem os preços no diário, pessoal. Olha, eu coloquei os pontos para a gente acompanhar do Ibovespa. Na minha opinião, quebrando 55 mil, dá uma ótima sinalização de retomada da alta, da tendência de alta. A perda dos 48 mil fica um cenário péssimo. Pessoal, vocês sabem que desde 2010 o mercado está em queda aqui no Brasil, canalzão de baixa, e nos Estados Unidos canal de alta, tá? Então dá para monitorar aqui muito bem o canal também, ó. LTB, canal de queda, tá? Canalzão de queda aqui no Brasil. Rompendo 55, quebra esse canal, hein? E o mastro é a alta de 2009, tá? O mastro é a alta de 2009. O mastro aqui é a alta de 2009, que mais devolveu toda a queda de 2008. Pessoal, quem tem poucos anos de bolsa, tem que olhar o passado. Figuras lindas. Tivemos aqui em 2007 um lindo oco invertido que explodiu o mercado. Fez um martelo aqui que o mercado no dia ficou eufórico demais. Depois um diamante, olha só, quem não conhecia diamante. Topo duplo, para quem não dá importância, o nosso topo histórico é um topo duplo, que teve uma queda bem simétrica, respeitando fundos anteriores, tá? Para quem não conhece, a quebra de ombro em oco, não revertendo e sim confirmando a tendência, em meados de 2009, em plena recuperação, fez um oco, quem foi apressado vendeu errado, antecipado, quebrou o ombro e disparou. É um padrão que eu tenho ensinado, que aconteceu também, se eu não me engano, em Porto Seguro. Olha aqui Porto Seguro, pessoal. Verdade, ano passado a gente deu uma compra de Porto Seguro, quebrando o ombro do oco. Pô, Leandro, eu achava que oco era reversão. Se quebrar a reta pescoço, ó, quebrando o ombro eu tenho ensinado. Não está nos livros, mas é bem eficiente na parte da análise gráfica. Eu acho que a gente conseguiu dar uma boa geral do Ibovespa com vocês, tá? Agora é o seguinte, para analisar o Ibovespa, pessoal, tem que estar na escala correta, porque você está fazendo uma análise aí, muitas vezes, de tendência primária, tá? Então, sempre aqui em aparência, vai lá em opções, aparência, deixa sempre ticada aqui escala logarítmica, tá? Qualquer coisa, me lembre no ponto a ponto ao vivo que eu explico por que a escala aritmética deforma o seu gráfico, tá bom? Deforma, sim, o seu gráfico, tá? O Diamante estão perguntando bastante aqui no chat. Eu não vou conseguir olhar todas as perguntas, tá? Porque senão vai faltar conteúdo. Eu gostaria de usufruir, sim, do Roberto Indé, comentar sobre setores com vocês. Se a gente ficar muito atento às perguntas, pessoal, vai atrapalhar o conteúdo. Então, peço a gentileza de entrar no código de fechamento do Betinho, que ele sempre lê as perguntas. Gentileza de entrar no ponto a ponto. A gente fica interagindo bastante na sala, porque não fica chateado, a gente não vai conseguir olhar todas as perguntas, tá? Então, Ibovespa, pessoal, tem que romper os 55 para te dar uma sinalização clara de alta. Pô, Leandro, eu quero comprar ação para longo prazo. Meu pai também quer montar uma carteira para longo prazo. Tem algum ponto do Ibovespa que temos que monitorar? Sim, rompimento dos 55. Por outro lado, quem quer ter um stop aí da carteira, fazer um basket, vender suas ações, caso o mercado comece a voltar a ficar pesado, a perda dos 48 mil pontos, tá? Olha, aonde acessar o ponto a ponto, a pergunta aí do Renato. Quando você entra no site da Rico, tem lá o menu Home Broker, interatividade ponto a ponto. Eu vou mostrar, só para, já que está fresquinha aqui a matéria, e já mostro também então o código de fechamento para a gente tocar direto aqui o programa, tá? Então, entrou aqui na Rico, Home Broker, interatividade. Interatividade, primeira sala, ponto a ponto. Temos outras salas também, tá? Realmente a Rico está com uma equipe aí que, na minha opinião, tanto em qualidade quanto em quantidade, é a maior do Brasil, tá? Home Broker, interatividade, rico.com.vc. Lá no YouTube, você vai pôr na busca rico.com.vc.
põe aqui na busca Rico. O Só Rico também já vai aparecer o logo um pouco mais abaixo. Logo da Rico, vai lá em vídeos. Se você entrar às 16h45, vai estar piscando ao vivo o call de fechamento aqui do Roberto Indec. Ele fala bastante. Geralmente aí ele fica uma meia hora aí conversando com a galera do que aconteceu no dia. E às 11 da manhã, ao vivo, ele também faz participação especial dentro do Ponto a Ponto, é o giro do Betinho, tá? Fechado, pessoal? O Betinho está mostrando aí para vocês um call de fechamento. Vocês podem perceber que bastante visualização, né, que a gente faz de segunda-feira sempre em conjunto, sempre tem bastante curtidas e sempre tem aí 2 ou 3 da concorrência que vão lá só para dar uma sacaneada. Legal? Então, um programa com bastante visualização e muita interação. Tu quer falar algum recado, Betinho? Vamos começar com bancos. Vamos lá, pessoal. Chega de anunciar, que realmente teve perguntas no chat para saber como acompanhar a gente durante o pregão, durante a semana. Pessoal, eu gosto bastante de simetria, né? Estão comentando sobre isso. Vamos lá, pessoal. Bancos. Betinho, bancos é interessante. No Brasil, realmente é um setor que ainda tem lucro e vai continuar por muito tempo. Ou não, você vê a inadimplência e a crise ainda terá o efeito dominó. Todos os bancos são bons, ou fugir de estatal, como o Banco do Brasil. Fugir de bancos menores, como o BTG, como também Banrisul. Porque sempre tem muita pergunta sobre bancos em geral. Então, fala sobre o setor, fala sobre os ativos, para fazer um filtro e a gente aplicar o gráfico aqui com o pessoal. Olha, vamos começar por Itaú, Leandro. Aproveitando que você colocou no gráfico diário aí de Itaú, minha visão é a seguinte. E algumas pessoas, inclusive, me perguntam isso, né? Itaú, sem sombra de dúvida, na minha visão, a gente pode falar que está entre as principais empresas do nosso país em termos de lucratividade, rentabilidade, eficiência na gestão, comprometimento, transparência, enfim, é difícil a gente ter tantos elogios e poucos pontos negativos a destacar, como no caso, por exemplo, do Itaú, né? Obviamente, a gente vê nos últimos meses o ativo sofrendo um pouco, em função desse cenário macro aqui do nosso país, né? Não teria como ser diferente. Mas mesmo com esse cenário macro, ruim, péssimo, com a maior recessão, não é da última década, Leandro. É pior a recessão atual, é pior do que a recessão... Não, é pior do que a depressão de 30? De 30. Isso, palavras ontem do nosso novo ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, que tem um baita gabarito e a gente sabe disso, né? Então, e mesmo assim a gente vê que Itaú ele vem tendo uma performance bastante interessante, ele vem trazendo resultados muito positivos, vem mostrando consistência nos seus resultados. E aí nos últimos meses a gente vê que tem uma volatilidade um pouco maior, a gente vê um cenário macro prejudicando, expectativas do aumento da taxa de desemprego continuar bastante elevado, ou até subir um pouco mais. E aí em função dessa questão da taxa de desemprego, o que a gente tem, Leandro? A gente tem uma perspectiva de elevação de inadimplência. E elevação de inadimplência nos traz o quê? Perspectiva de aumento de provisões. Ou seja, os bancos eles têm sofrido no geral, os bancos, quando eu falo os bancos privados, os bancos grandes, Bradesco, Itaú principalmente, eles têm sofrido na bolsa em função disso, mas não só isso. Eles têm sofrido porque também o Itaú hoje ele é o maior percentual do índice Bovespa, né? Então, com a saída do investidor estrangeiro ou com a volatilidade mostrada no mercado, o papel naturalmente acaba sofrendo por essa razão. Mas da minha visão, do ponto de vista de fundamentos, e algumas pessoas inclusive me perguntam isso, se você tivesse que ficar enterrado hoje pelos próximos 10 anos, que papel você compraria e deixaria na sua carteira, daqui a 10 anos você iria verificar? Eu falo, sem sombra de dúvida, que seria Itaú. Eu acho que a principal, se a gente pudesse falar outras duas, Leandro, posso falar Ambev também, não tem como não falar Ambev. Você pode falar de BRF também, que é uma outra empresa líder de mercado. Você pode falar de Bradesco, Lojas Renner, você pode falar, que é uma empresa já bastante consolidada. Lojas Americanas também, é uma empresa bastante resiliente, mesmo num cenário macro como esse. Natura, talvez? Natura eu deixaria um pouco de lado.
Natura, eu acho que a Natura vem passando por um processo de reinvenção dentro da própria empresa. Isso é bastante, negócio, seu modelo de negócio é bastante interessante. Mas eu acho que Itaú, sem sombra de dúvida, não sei se você vai falar o gráfico agora em termos de perspectiva, mas para mim, se não for o melhor, está entre os 3 melhores papéis da Bolsa e com uma perspectiva muito interessante para quem gosta de encarteirar ativos para o médio e longo prazo. Bela análise e consideração. Eu tenho conta em vários bancos e eu vejo na prática. É muito mais simples o Personalité do que o Prime, do que era o Citibank, do que eram outros bancos. Realmente se sente com o uso do dia a dia. E graficamente, realmente, olha essa puxada aqui, Betinho. Quando teve o rompimento daquela congestão do índice, já tinha em queda igual o índice, o triângulo. O Betinho já adiantou que realmente a ponderação hoje do Itaú é muito grande. Praticamente 11%, é mais do que Petro e Vale somadas, os papéis preferenciais da Petro e Vale somados não dão o que o Itaú tem de representação. Eu gosto muito de day trade e durante o pregão, pelas manhãs do ponto a ponto, eu tenho dado operação em Itaú e mostrado que quando o Itaú vai, o índice vai atrás, pessoal. Dificilmente o índice não percorre a mesma direção que o Itaú em movimentos mais bruscos, principalmente pela manhã, tá? Então, seguindo o Ibovespa, a queda do triângulo, a alta da congestão, depois teve até um triângulo aqui, disparou. A mesma região de enrosco que o IBOV tem hoje, Itaú também tem. Ou seja, esse ponto, que é uma concentração de fundos, não pode ser perdido, tá? Veja aqui ponto em 28,60. Antes de marcar resistência aqui de Itaú, que até coincide com o seu topo histórico, né, até coincide aqui com a região do topo histórico, 35, eu acho que dá para antecipar uma compra rompendo essa LTB, rompendo aqui esse patamar de LTB, e também há uma concentração de algumas resistências que era suporte. Ó. Fundo, virou topo, deixou um gap, fechou, voltou, continua a ter resistência, que coincidiria com essa linha inclinada, que a gente chama de linha de tendência, abreviada LT, por ser de baixa LTB. Tá? Então, pessoal, é um range, é uma congestão, uma faixa aí entre 28,60 e 31,40. Não sei se vocês concordam com esses pontos. Pessoal, vocês concordam? Vocês viram que realmente o Itaú, pela alta ponderação da nossa carteira de Ibovespa, realmente gráfico do Itaú e do índice bem parecidos. Só que aqui no Itaú, papel é bom, papel é interessante, como o Betinho já antecipou, e eu coloquei uma linha para tentar antecipar uma possível compra de Itaú antes de romper aqui a resistência, que coincide com o topo histórico do ativo em 35, tá? E olha aqui, de novo, respeitou o Keltner aqui, comecinho do segundo semestre de 2014, Itaú desenvolveu uma alta forte, fugiu 2, 3 pregões do Keltner e devolveu tudo muito forte. Então é um bom aliado, é um bom amigo, é um ótimo filtro essas bandas de Keltner, que todas as manhãs eu mostro na prática com vocês. O Betinho vai tecer alguns comentários agora. Aproveitando que a gente continua no setor bancário, Leandro, você comentou sobre outros bancos aí. Eu acho que para quem quer encarteirar, olhando médio e longo prazo, já disse, acho que Itaú é uma excelente opção. O Bradesco, sem dúvida, também é uma boa opção, mas eu ainda prefiro um pouco de Itaú, acho que muito mais pela gestão, pela eficiência da gestão, mas Bradesco, sem dúvida, também é um banco que traz resultados muito bons. Agora, Leandro, para quem quer especular, para quem trabalha no dia a dia, day trade, swing trade, aí eu tenho outra visão. Aí eu acho o Banco do Brasil, pela volatilidade que ele apresenta, até volatilidade histórica, né, muito maior do que das ações do Banco Itaú e também do Bradesco. E por que isso, pessoal? Porque a gente sabe, né, com estatal as coisas são assim. Com as estatais, a volatilidade ela é muito mais excessiva, não só Banco do Brasil, se vocês forem ver Petrobras, Eletrobras, enfim, por quê? Porque vira e mexe a gente sabe que tem ingerência governamental, os prêmios, os múltiplos, na verdade, do Banco do Brasil são muito, mas muito menores do que dos bancos privados, mas é essa a questão, é o risco, né? O prêmio de risco que você paga. Por isso, historicamente, ele tem múltiplos mais baratos do Banco do Brasil do que esses bancos privados, né? Mas eu acho isso, Leandro, eu acho que quando a gente busca alguma oportunidade de curto prazo, muitas vezes, inclusive naquele momento
Fiz até alguns vídeos lá na minha página do Facebook, para quem não viu ou não conhece, tem uma página do Facebook que chama No Radar do Dinheiro. Dá uma olhadinha lá, eu fiz um vídeo um pouco antes da saída da Dilma, ou na verdade da votação na Câmara dos Deputados, que culminou no afastamento da presidente Dilma. Eu estava falando que uma das maiores oportunidades desse mercado seria nas ações do Banco do Brasil. E realmente como foram, né? Eu acho que o Leandro até pode comentar um pouco mais sobre isso, mas eu convido para vocês que ainda não assistiram esse vídeo, que assistam lá na minha página no Facebook, No Radar do Dinheiro. Certamente vocês vão ver que muita coisa eu coloco lá. Hoje coloquei um artigo que escrevi agora há pouco, no final do dia, falando sobre a decisão do Copom de ontem, sobre as perspectivas para o mercado aqui em diante. Enfim, Banco do Brasil, Leandro, pelo que eu falei aqui, você acha também que essas oportunidades de curto prazo podem ser interessantes pela volatilidade que ela apresenta no dia a dia? O Banco do Brasil, por ter um pouco menor liquidez, ele é mais agressivo, ele é mais volátil. Para quem não tem tanta experiência, eu acho que não tem como ainda operar Banco do Brasil. Para quem é mais experiente, o Betinho tem razão. Olha o retângulo que eu falei que aconteceu no Ibovespa, aconteceu em alguns bancos. Do Banco do Brasil, quando rompeu, disparou, né, pessoal? Praticamente dobrou de preço de 12, 13 para 23. O cenário agora do Banco do Brasil é um pouquinho mais perigoso, tá? Ele está fazendo uma bandeira assimétrica, perdendo a LTA, ele replica esse mastro até a região do antigo retângulo, que eu até deixei aqui um esboço. Quando que a bandeira não confirmada ela é descaracterizada? Quando demora muito tempo a simetria. Então aqui a gente percebe 2 semanas e meia, quase 3 semanas de queda de mastro e quase 3 semanas de alta dentro do canal. Mais uma semaninha de alta, essa bandeira vira um canal de alta e aí dá para pensar em comprar novamente. Caso o ativo escorregue e perca a LTA aqui da bandeira de baixa, aí vai ter a replicação do mastro e devolver aquele movimento que subiu no vazio. Tem até um gap aqui para preencher, tá bom, pessoal? Então, não é ficar em cima do muro, mas traçar cenário, aguardando aí o gráfico te indicar qual lado está mais forte. Compradores ou vendedores? Alma em definição. Por enquanto, a alta mal devolveu a queda. Você pode colocar um Fibonacci aqui. Você vê que não teve nem força ainda, Betinho, de buscar a primeira linha de retração saudável de Fibonacci. Então, o ativo ainda está pesado, não pode confirmar a bandeira. Quebrando, essa bandeira fica ruim. Tem que manter esse canal para quebrar a simetria. Então, momento de decisão. O Betinho tem razão. Aqui foi monstra a volatilidade, né? Subiu aí 70%, 80% de movimentação. No entanto, agora é um momento um pouco mais perigoso, lembrando que é o papel com menor liquidez, você percebe que os candles têm bastante pavios, né? Quando há muita formação de pavio no candle diário, você percebe uma briga, uma menor liquidez, e aí, graficamente, o sinal não fica tão técnico. Então, não foi tão fácil de acompanhar a movimentação de Banco do Brasil como foi mais simples em Itaú, tirando quando deu o rompimento desse retângulo. Agora, pensando em outros bancos, Betinho, não sei se você já antecipou, Banrisul, BBTG11, ABC, são bancos muito agressivos. No Brasil, com essa crise, eles são menos protegidos. Dá medo de acontecer o que aconteceu com o BVA, com o Cruzeiro do Sul, com o Pan-Americano, ou não? Por exemplo, o Banrisul é um banco que dá para ter tranquilidade, é um banco que não está tão alavancado. Apesar de ser um banco médio, o investidor poderá pensar em comprar. Vamos dar uma olhadinha no gráfico enquanto o Betinho responde. Porque Banrisul também subiu muito forte, caiu também com triângulo, subiu com uma deriva, ficou em alta por inércia, agora também está de lado. Então a gente pode colocar um range, uma congestão igual no Ibovespa. E o que surpreende é que Banrisul teve aí uma alta absurda. Se a gente pegar no setor de bancos, eu acho que foi a maior alta. 130% para impeachment. Então mostrou aí um apetite de investidores interessante. Vamos lá, Betinho, esses bancos menores, considerados bancos médios, no Brasil, nesse cenário, é muito arriscado? Olha, acho que cada caso é um caso, né, Leandro? Vamos falar de bancos médios, por exemplo. A gente tem o caso do Banco ABC, né? Até se a gente puder colocar na tela, a gente vai ver o ABCB4 aí.
da forma como reagiu ao longo desses últimos meses. Né? Olha só que interessante, então, Leandro. É mais ou menos um pouco parecido daquilo que você acabou de ver ali no gráfico de Banrisul. Né? Obviamente você não teve a mesma alta percentual, mas foi uma alta bastante considerável também. Né? Era um bonito triângulo ascendente. O papel é bonito, o papel é interessante. Estou curioso para saber dos fundamentos de ABC. ABC é, na minha visão, o melhor dos bancos médios em termos de fundamentos, um banco conservador, um banco resiliente, trouxe números bons ao longo dos últimos trimestres, ele tem um histórico de bons resultados, muito diferente, por exemplo, no caso de Indusval, de Pine, que mais? Banrisul. Mic Banco, Banrisul ainda não. Banrisul eu acho que ele não entra nesse hall desses bancos médios em geral, até porque é um banco um pouco mais, vamos chamar assim, é um banco estatal, então Concentrado, né? exatamente. Então essas carteiras desses bancos, eles tinham alguns problemas relacionados a empresas que participam, né, que participam entre aspas, né, da Operação Lava Jato. Elas estão no meio da Operação Lava Jato. Teve envolvimento com boatos de Banrisul? Não, a questão não é nem o envolvimento em boatos, a questão é muito mais no sentido da carteira de crédito desses bancos. Né? Então a gente vê o Odebrecht, o OAS, Andrade Gutierrez, essas empreiteiras todas, né, OTC, enfim, muitas delas tinham empréstimos junto a bancos médios, né, e acabam sofrendo muito mais nesse momento. Né? Risco de default, então, por exemplo, em Banrisul, Caixa Econômica. Não, aí já é uma questão diferente, né? A gente vai ver, Caixa Econômica é um banco que tem uma interferência governamental, ou teve ao longo dos últimos, sei lá, 10 anos, a gente pode falar assim. IPO um bom tempo, né? É uma caixa preta aquilo lá. Eu acho que agora, não digo que vem o IPO do banco como um todo, porque eu acho que dificilmente poderá ser aberto os números da Caixa Econômica como um todo, mas certamente alguma parte, como por exemplo a parte de seguridade ou a parte de seguros da Caixa Econômica Federal, possivelmente a gente tenha algum IPO aí, quem sabe para esse ano, ano que vem, vamos ficar de olho. Agora, o Banrisul é um banco em termos de múltiplos, mesmo com essa subida toda que teve ao longo dos últimos meses, banco ainda que ele está relativamente atrativo, Leandro, mas eu acho que entre Banrisul e ABC, até pelo gráfico que você falou, eu ficaria com as ações do Banco ABC por conhecer muito mais de perto, acompanhar e já ver esse histórico. É aquela questão que eu sempre comento com você, né? Aonde tem o Estado, eu acho que a situação é sempre mais complicada, é sempre o pé atrás. Não é tão eficiente a gestão. Eu não digo nem de eficiência de gestão, eu digo até das indicações, das interferências, né, do Estado dentro das empresas. Isso sempre acaba prejudicando os seus respectivos resultados ao longo do tempo, né? Bom, excelente. Já que a gente está falando de bancos, gráficos, a ABC está bem interessante, mas muita gente está interessada em dividendos. Antigamente, era fácil montar uma carteira de dividendos, né? Você colocava as elétricas e ia ter aí um yield de 15%, 20% em alguns momentos, como Eletropaulo, Semig. E aí a Dilma mexeu aí nos contratos em 2012, e realmente os dividendos não são mais os mesmos. E aí sempre se falou num segundo escalão como bancos, né? Banco do Brasil, estão falando aí no chat que Banrisul tem bons dividendos. Você tem de cabeça aí, dividend yield aí desses bancos, Batinho? Quais seriam os mais atrativos? Se alguns têm aí pelo menos algo superior a 5%? Olha, é uma questão muito de histórico, né? Se a gente for ver de histórico de pagamento de dividendos, o que melhor tinha era o Banco do Brasil. Por quê? Porque ele pagava 40% do seu payout. O que é o payout, para quem não sabe, Leandro? É basicamente a distribuição dos resultados da companhia, né? Do banco, ou da companhia também em geral, enfim. Então, sei lá, o Banco do Brasil lucrava 1 milhão, dando um exemplo aqui, uma conta de padaria, né? Lucrava 1 milhão. 400 mil ele 400 pagava. mil era pago em proventos aos seus acionistas. Agora não mais. Depois desse momento de crise, o Banco do Brasil sempre negou, agora não mais. Enquanto Itaú, Bradesco sempre tiveram histórico de pagar os seus 25%, como pela lei das SA, é obrigatório essas empresas. Né? Mas aí o Banco do Brasil também teve obrigatoriamente que reduzir essa distribuição, essa fartura de dividendos. E por isso, inclusive, que na verdade era a única vantagem que eu enxergava em Banco do Brasil relacionado aos bancos privados. Já no caso do BTG, que o Leandro está colocando aí na tela para vocês, pessoal, acha uma questão bastante diferente. Né? Para quem não conhece, o BTG ele é negociado em BBTG11. Né? 11 é uma unit, ou seja, é uma soma de ações ordinárias, preferenciais. E aí é um caso um pouco
complexo, né, explicar essa questão do BTG agora, os seus principais acionistas, mas aí a gente sabe que com questão da Operação Lava Jato, mesmo tendo já sido esclarecido em grande parte essa questão do André Esteves, que era o controlador e presidente do banco, né, as questões eram muito concentradas em cima dele, o banco acabou sofrendo. Mas eu acho que pela liquidez, Leandro, e pelo conhecimento das pessoas em relação ao banco BTG, eu, em termos de bancos privados, continuaria recomendando ações do Itaú e do Bradesco. Eu também vejo perigoso aqui o gráfico de BBTG11. Ele está num retângulo, mas empurrando para o suporte. Há uma LTB, está tentando aqui proteger para não perder esse suporte, perdendo esse patamar, pessoal, de 17,80, próximo nível aqui de suporte na região de 16,30, tá? Então o banco está perigoso. Quebrando a LTB, quebrando o retângulo, aí fica bonito. Fica bonito. Por quê? Porque é um gap lá do momento da prisão do André Esteves, tá? É um gap significativo, é um gap de 16%. Pô, eu vou comprar esse papel porque todo gap vai ser preenchido. Pessoal, pode demorar 1, 2, 3 anos e você perdendo oportunidade. Então, não compre na expectativa que o gap será preenchido, a não ser que tenha aí um rompimento de uma LTB, de uma figura, de uma bandeira, de um retângulo, para mostrar que realmente o preço está indo em direção a esse gap, a esse buraco. Então, neste momento, o viés de baixa testa aqui esse suporte de 17,70 para depois testar 16,30, ok? Então, Itaú e Bradesco, né, Betinho? Pessoal, a gente está até mais tempo que o normal em bancos. Lógico que hoje não vai ser a última noite. A gente pode focar um pouco mais no setor financeiro nesta noite. E aí nas outras noites a gente percorre por outros setores, como educacionais, como varejo, como rodovias, exportadoras. Porque eu só queria mostrar mais um gráfico, Betinho, que eu tenho conseguido, pelos gráficos, acertar o momento entre Bradesco ou Itaú. E é muito simples no Profit Chart, aqui na plataforma da Nelogica, saber qual papel está mais forte. A gente, toda segunda-feira pela manhã, ao vivo no Ponto a Ponto, a gente escolhe 5 ações para a carteira semanal. Em 55 semanas, estamos praticamente, acho que quase 50% acima do Ibovespa. E eu tenho conseguido, quando eu escolho bancos, poxa, mas Bradesco e Itaú, os gráficos estão parecidos. Mas eu tenho uma técnica que não é minha, é manjada já essa técnica, de fazer um gráfico long short. Você vem aqui nas ferramentas, você vai indexar ativo, e aí você vai colocar, neste caso, o Bradesco. Tá? Então eu estou indexando Itaú pelo Bradesco. Fica mais fácil estar com a tela limpa, e neste caso, fica mais fácil estar com gráfico de linha. Tá? Você vai procurar momentos de congestões. Entre 1 a 3 vezes por ano você vai ter rompimentos interessantes para te mostrar qual banco está mais forte, qual que ficou esticado e qual tem oportunidade. Então, quer ver? Estou marcando aqui algumas congestões e a gente tem conseguido aí alguns bons acertos, tá? Deixa eu mostrar para vocês como que funciona. É o seguinte, o primeiro banco aqui é o que você vai comprar se a angulação ficar positiva, se começar a subir. Se começar a cair lá de cima, de uma congestão, é o contrário. Você vai comprar o segundo, tá? Que até dá para fazer long short, comprar um e vender outro. Mas no caso, eu utilizo para ver, olha, os bancos estão bons, mas qual será que vai mais forte? Então, olha só, neste momento aqui, em 2004, era para pensar em comprar qual, pessoal? Bradesco, tá? Aqui era para comprar Itaú. Então, vamos lá. Bradesco, eu vou colocar de cor vermelha, né? É vermelho, né? A cor do Bradesco. Então, aqui vou colocar em vermelho. E você pode perceber que durou um bom tempo aí a melhora de Bradesco frente a Itaú. Foi 30%. Aqui deu Itaú. Será que tem laranja aqui?
O azul também é do Itaú, né? Então, eu vou colocar o azul. O laranja é mais forte. Outros momentos que o Bradesco foi melhor. Recentemente, pessoal, o Bradesco indicou compra frente ao Itaú, tá? Olha como é bem distinto. Dá para fazer com Petro e Vale, dá para fazer com ON, PN. Então, você vê que há uma divergência de preço, depois vira tudo e converge de novo. E de 1 a 2 vezes por ano, há uma oportunidade de escolher melhor Itaú ou melhor Bradesco. Quem já conhecia esse tipo de gráfico para você fazer uma paridade entre dois ativos? Alguém já conhecia? Alguém faz um pouco diferente, não concorda com essa técnica? Tem funcionado, tá? Então, compra de Itaú frente ao Bradesco, Itaú, Itaú. Bradesco, Bradesco e Bradesco. Eu poderia fazer ao contrário, eu podia pôr Bradesco dividido por Itaú. Tá? Olha lá, o Bruno não conhecia, o Ricardo já utilizava para long short, o Luciano nem tinha ideia dessa técnica. Bom, vamos fazer o seguinte, ao longo da semana, ao vivo pela manhã, vou mostrar com calma como colocar esse gráfico indexado, tá? É uma técnica bem eficiente, pessoal, é uma técnica bem eficiente, tá? Legal? Eu acho que a gente passou bastante por bancos. Para ficar uma palestra um pouquinho mais completa, lógico que é um setor que a gente tem mais papéis, é um setor que está em evidência ainda no Brasil. Vamos falar um pouquinho do setor financeiro, Betinho? Dá para falar de BVMF, de CETIP, de Cielo, de BB Seguridade, desses outros ativos. Ainda falando em setor financeiro, algo te chama a atenção? Eu sei que CETIP você acha que é um papel mais morto, acabou a notícia da fusão com a Bolsa. BVMF vai aumentar a barreira de entrada, que um grande problema em BVMF era uma possível concorrência, porque sim, podemos ter outras bolsas no Brasil. Isso vai atrapalhar o lucro da companhia da BVMF. Mas agora com a fusão com a CETIP, sim, aumenta a barreira de entrada ou não, ainda há esse risco. BB Seguridade, o que você acha? Porto Seguro e Sula 11 são papéis interessantes ou não? Você acha que não é tão lucrativa, o viés, a expectativa de queda dos juros pode atrapalhar o setor. Então, por favor, Betinho, vamos olhar agora um filtro fundamentalista com esse setor financeiro, exceto bancos que a gente já passou, e aí a gente aplica a análise gráfica em CETIP, BVMF, Cielo, BB Seguridade, que são também companhias com boa liquidez, né? Cielo cresceu bastante a liquidez, e aí a gente vai passar aí aos amigos ouvintes que estão interagindo no chat com a gente, nossa opinião. Vamos lá então, Leandro. Eu não sei qual você prefere que a gente comece. Se quiser mostrar algum gráfico que te chama atenção enquanto a gente vai comentando aqui. Vamos falar primeiro do CETIP então, né? CETIP, pessoal, acho que quem tem CETIP na carteira, eu acho que poderia vender, ou caso não queira fazer absolutamente nada, pode ficar guardando. Por quê? Porque esse tipo já foi anunciado, já foi formalizada a fusão com o BMF Bovespa. E aí a gente vê que deve ficar estacionado nesse patamar próximo dos R$42. Não tem nada de novo que deve vir até o presente momento, nem nada em termos de perspectiva, só quando realmente houver relação de troca e esse CETIP 3, ou a nomenclatura, deixar de ser negociado e passar a ser também a BVMF. O preço fixado foi 43? O preço fixado foi próximo desse valor dos R$42, mas conta CDI no período, né? Certo. Então o CDI no período vai contando, e por isso que o ativo, por mais que ele tenha uma volatilidadezinha, ele vai ficar morrendo próximo desse preço também, né? Eu acho que a grande oportunidade de compra, pessoal, já passou, né? Tivemos uma primeira aqui que eu recomendei ao vivo, foi papel da carteira semanal que a gente faz ao vivo durante o ponto a ponto, programa gratuito para vocês, fiquem tranquilos, tá? Para os clientes da Rico, o cadastro é gratuito também. Aqui deu uma primeira compra, que até foi uma segunda compra. Quando teve a mudança de preço, a gente estava com essa expectativa e coloquei um ponto aqui. Teria que romper essa nova resistência em 43, parece que o ativo perdeu realmente volatilidade, perdeu o volume, você vê que o candle está cada vez menor o tamanho do seu corpo. Então, realmente papel que não chama muita atenção. Pela volatilidade, vamos ver se a gente encontra um papel que para o Betinho falar. BVMF também ficou um bom tempo de lado, agora tenta uma retomada. Nos 60 minutos que a gente pode tentar uma antecipação,
possível bandeira de alta aqui, hein, Betinho? Possível bandeira de alta nos 60 minutos em BVMF. Tem algo novo, alguma expectativa nova que poderemos ter aí uma volta da volatilidade em BVMF? Você acha que agora com essa fusão a companhia se blinda de possíveis concorrências? Há um aumento de barreira de entrada? Você vê alguma expectativa? O mercado aumentando o volume agora com a saída do PT? Você vê expectativa positiva para a nossa própria Bolsa aqui do Brasil? Esse, na minha visão, é um dos principais ativos que poderá se beneficiar depois da eleição no Senado, ali no início de agosto, para a votação da saída ou não do presidente Dilma. Por quê, Leandro? Porque aquilo que eu falei lá logo no início, logo na primeira parte, eu acredito que depois de confirmada a saída da presidente Dilma, hoje afastada, nós teremos sim uma volta do fluxo de capital estrangeiro, até porque com essa nova equipe econômica que foi formada no nosso país, com nomes, aqueles famosos notáveis, né, que são nomes... Você falou que não teria como ter nomes melhores. Confere isso, Betinho? Confere, são nomes absolutamente excelentes para esse momento do país, tanto no Ministério da Fazenda, Banco Central, BNDES, Tesouro Nacional, enfim, Leandro, nomes mesmo realmente muito bons, então a expectativa é muito grande. E sem dúvida, o Brasil, eu acho que em termos de economia, as coisas não serão fáceis, mas tem muita gente boa para fazer acontecer. Então eu acho que com isso, você poderia trazer de volta a confiança do investidor para o nosso país, e aí BMF Bovespa é um dos ativos que mais pode se beneficiar disso, até porque agora, com essa fusão com a CETIP, muito provavelmente não teremos concorrente, não digo no curto prazo, mas até no médio prazo, talvez até no longo prazo, algum concorrente da Bolsa, né? Então o monopólio, como vocês sabem do ponto de vista de fundamentos, o monopólio é sempre muito bom para os seus acionistas. Olha, vendo expectativa aqui de alta, temos rompendo 17, bandeira de alta, 100% da perna de alta anterior da bandeira do mastro, projeção aqui de Fibonacci dá 3,5 de alta até 17,54, 1,68 da alta é realmente a resistência, topo histórico aqui da companhia, tá? Topo histórico aqui da companhia dando 7% de alta, pessoal. Então, parece muito, né? Olhando assim um gráfico, caramba, daqui vem para cá, mas não é tanto não, tá? Não é muito em potencial de alta do ponto de vista percentual. 3,5 aqui e no topo histórico 7 de alta no total, o que vai dar de cansaço e vai ter que ter algum descanso. Na minha opinião, não vem de primeira rompendo aqui esse topo histórico, não. Vem para cá e vai parar um bom tempo para ter um descanso, porque já se mostrou que realmente é uma resistência bem forte. Bateu, voltou, bateu, voltou. Então, vou comprar aqui porque vai romper 18 e vai para 20. Vai demorar, tá? Então, se você acha que 7% de alta é um bom patamar, gatilho 17,01, dá para colocar um stop não muito distante na perda do 16,5, tá? Então, tá uma relação aí de 2 para 1, não tão eficiente, mas os fundamentos realmente chamam a atenção. E o Betinho, o Roberto Indec aqui, ele carimba o papel, ele acha que realmente é, sim, uma boa companhia.